Delta redigido, ele passa a se incorporar imediatamente, não é, à legislação desse mesmo país. Então, ele é fonte formal do direito. Tá? Então, ao lado da nossa lei nacional, também o texto da Convenção sobre o Direito da Criança é lei que deve ser aplicada no dia a dia dos fóruns, dos tribunais, dos gabinetes de promotorias, delegacias, etc. Tá? Então, vale como lei, é como se o texto inteiro da Convenção tivesse sido redigido pelo nosso Congresso Nacional. É fonte interna do direito. Muitos não se dão conta desse detalhe. Tá? E a importância dos tratados, ela vem representada no próprio artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, que estabelece as garantias fundamentais do cidadão. Então, o artigo 5º, no seu final, ele também diz que os tratados e convenções ratificados pelo Brasil, na data da sua promulgação e que não tenham sido denunciados pelo país, continuam valendo como fonte normativa. Tá? É a ideia que existe em torno dessa mecânica no plano do direito internacional público. Muito bem, não nos bastava, no entanto, que tivéssemos uma convenção, por nós assinada, ratificada, e que tivéssemos uma Constituição, dizendo no artigo 227 que criança e adolescente têm direito à alimentação, direito à saúde, direito à escola, profissionalização, etc. Um dia que, no plano infraconstitucional, essa disposição fosse regulamentada, fosse detalhada. Era preciso, então, que no plano da legislação ordinária federal se regulamentasse a norma constitucional. E foi o que se fez. 2 anos depois da Constituição, portanto, em 1990, vem à lume o Estatuto da Criança, que, na verdade, constitui a regulamentação não só do artigo 227, como também do artigo 204 da Constituição. Esse artigo 204, que também implicou uma revolução no ato administrativo brasileiro, o artigo 204 que vem e diz mais ou menos o seguinte: agora, no Brasil, questões básicas da população não são mais resolvidas de cima para baixo. Vão ser resolvidas na base. Existe no artigo 204 a ideia da municipalização do tratamento dos assuntos mais emergentes. Saúde, educação, direitos fundamentais devem ser administrados, devem ter a execução de seus programas a cargo do município. Coloca-se a pirâmide de forma correta. A base que resolve os seus problemas não é a cúpula. A cúpula edita normas gerais, mas é o município quem executa, quem gerencia. Por isso, hoje nós ouvimos falar de quê? O Conselho Municipal de Saúde. Por quê? Porque agora, na forma do SUS, é o município que vai aplicar diretamente as regras da saúde. A educação, o ensino fundamental agora é encargo da unidade municipal. É o município, de acordo com a Constituição, o encarregado. Assunto de extrema importância a educação. Claro, o município tem que cuidar, pelo menos no ensino fundamental, uma tarefa encarregada. Na área da infância e da juventude, do mesmo modo. A criança e o adolescente não são problemas do gabinete do presidente, ou como disse o quase presidente do Banco Central, recentemente, menor abandonado, não há problema no Banco Central. Na hora que o garotinho foi pedir mais imóvel, alguma coisa assim. Talvez até essa seja uma postura que nos dê a dimensão da necessidade que temos nós de participar para a resolução, colaborar para a resolução dos problemas nossos. A criança, vocês são os problemas do município. E nós não podemos esperar mais pelo Estado. Esse Estado para que deve, né? São 500 mil objetivos
adjetivos, né? Se pode usar a esse estado, né? Essa toda luta de Betinho, né? Falecido agora, cuja bandeira central sempre foi essa. Não espere o Estado brasileiro. Vamos nós fazer alguma coisa. Então, o Estatuto, ele concretiza isso de que modo? Ele concretiza da seguinte forma, ele diz assim, em cada município, por menor que seja, haverá em cada município um conselho tutelar e um conselho dos direitos da criança e do adolescente. Serão compostos por membros da comunidade e por instituições da comunidade acusadas com o problema da infância e da adolescência. Porque quem conhece o problema, a carência das crianças e dos adolescentes de Jacarezinho, são os munícipes de Jacarezinho, e não o governo estadual de Jacarezinho. Eles podem editar normas gerais de ordenação, mas nunca se dar o atrevimento de dizer que aqui a escola tem que funcionar em tal horário. Eles não sabem o período da safra da colheita, em que o filho do camponês, do agricultor fora, o filho do brasileiro não pode frequentar a escola junto com as outras crianças. Quem tem que fazer isso somos nós, no nosso município, para adequar os calendários estudantis. Então, essa foi uma das propostas fundamentais da Constituição, municipalizar o atendimento de questões básicas e emergenciais para a população. O Estatuto não ficou de fora, evidentemente. A relevância das propostas nele contida. Então, o Estatuto, o que é que ele faz? Ele aparece, o que é que ele representa? Um desdobramento daquilo que consta da Constituição e dos diplomas internacionais, sobretudo a Convenção Internacional, a quem eu referi há pouco. E o que é que significa? Em verdade, isso é importante, porque eu sempre digo, até quando vou falar sobre esse tema para alunos, eu sempre digo o seguinte: é inútil qualquer estudo que se pretenda fazer em torno do Estatuto se você desconhece o que seja a doutrina da proteção integral. Mas é bonito essa expressão da proteção integral, lembra a lei mínima integral, que se não pode disso. Não é só isso. Passa mais ou menos por aí, tem que ser bem. Mas é algo um pouco mais profundo e que tem um aspecto jurídico importante. A ideia da proteção integral, ela leva em conta três considerações básicas. Ela senta-se sobre três pilares fundamentais. Três pilares eleitores. Primeiro deles, o Estatuto, secundando a Constituição Federal e a normativa internacional, o Estatuto elege a criança e o adolescente brasileiros como sujeitos de direitos. Não é? Esses que jamais tinham pisado o solo constitucional, agora são senhores de direitos. Então, a primeira ideia básica: crianças e adolescentes têm direitos. Sim, diferentemente do que ocorria no diploma anterior ao Estatuto. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos uma legislação herança do período autoritário, o Código de Menores do ano de 1979, que vigeu, portanto, entre 79 e 90, durante 11 anos. Nesse código, por mais que se tente defender, mas, na verdade, esse código ele só previa um direito para as crianças e adolescentes, que então eram chamados de menores. Qual era o direito? O direito à assistência religiosa para o menor interno, por educação penal, só. Não se disciplinava o direito comum. Por quê? Porque lá naquele código, menor era objeto de direito, objeto de investigação e intervenção. E agora, de acordo com a nova concepção da doutrina federal, não. Ele passa a ser sujeito. Mas será que bastava a concepção da doutrina integral eleger esse pequeno cidadão, criança e adolescente, como sujeito?
Você olha, a partir de 5 de outubro, o senhor é sujeito de direitos. Grande coisa. Tá? Será que uma criança de 3 anos pode, por si só, fazer valer seus direitos? Claro que não. Então, precisava ir mais longe. A par de se considerar crianças e adolescentes sujeitos de direitos, era preciso que se reconhecesse, e isso foi reconhecido, que essas crianças e esses adolescentes encontram-se em peculiar situação de desenvolvimento. Tá? Eles estão atravessando, é o reconhecimento de que eles estão atravessando uma fase transitória de sua vida, na qual ainda não atingiram na sua plenitude a capacidade física e a capacidade mental. E por isso, embora sendo senhores de direitos, não estão aptos por si só a fazerem valer tais direitos. Então, a partir do reconhecimento de que são sujeitos de direitos, mas que não podem por si só fazer valer esses direitos, é que a Constituição, conforme diz para vocês, já no artigo 227, diz assim: é dever do Estado, da família e da sociedade, de uma forma geral, prover todos aqueles direitos alimentados. Tá? Por quê? Porque se há um sujeito de direito, mas ele não pode realizar o direito por si, é preciso que alguém o faça por ele. E quem vai fazer? Conjugadamente, essas 3 pessoas. A pessoa Estado, a pessoa família e a pessoa comunidade. De algum modo, cada um, conjugando esforços, suprirá sua parcela da população no sentido de fazer valer tais direitos. E, por último, o terceiro aspecto considerado na doutrina integral é o seguinte: tá? É muito bonito dizer que alguém é senhor de direitos. É também muito cristão admitir que ele está em fase de desenvolvimento e que precisa de alguém que por ele faça valer seus direitos. Mas é preciso a implementação de um terceiro aspecto fundamental, que responde pela chamada priorização no atendimento desses direitos, que é pedida a Constituição no mesmo artigo 227. Direitos da criança e do adolescente em nosso país devem ser atendidos com prioridade adjetivada, prioridade absoluta. E o artigo 4º do Estatuto regulamenta. Ele nos diz em que consiste essa prioridade absoluta. Se vocês lerem o parágrafo único do artigo 4º, verão. Prioridade absoluta consiste em prestar socorro imediato, dando primazia para esse adolescente, várias situações, mas a mais candente, a mais nevrálgica de todas, acaba sendo exatamente a prioridade absoluta correspondente à privilegiação de recursos. Deve-se instituir uma política privilegiada de recursos em favor da consecução dos direitos de crianças e adolescentes. Não é? Então, deixar que apenas no plano teórico tem direitos, tem alguém que pode postular direitos e direitos, mas não tem dinheiro. Sem dinheiro não vai. Tá? Dinheiro não é tudo, é só 6%, já dizia o filósofo Falcão, né? É só 5%. Então, sem dinheiro não funciona. Tá? Ah, precisa creche para criança, está aqui no artigo 208 da Constituição. Não tem dinheiro, não tem. Então, o direito não se concretiza. E aí, de onde é que vem o dinheiro? Vem, claro, das políticas orçamentárias, nos 3 níveis da federação, nível municipal, estadual e federal. Então é preciso a fiscalização atenta e constante, para que essa verba oriunda do poder público e mesmo por subvenção particular possa ser canalizada para produzir benefícios reais em favor dos melhores interesses da infância e da juventude de nosso país. Muito bem. Tudo que eu disse
que, até agora, fica situada exatamente num plano, podíamos dizer, na sua parte geral.